Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e espero que todos estejam bem. Estou ótimo, graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, no vídeo anterior, intitulado Mensagens Subliminares, eu trouxe algumas revelações, que acredito que muitos já conhecem, outros ainda não, mas apenas alguns detalhes, algumas informações importantes sobre o tema, que já é assim um tema discutido já faz um tempo, porém acredito que alguns ainda não compreendam, não têm este acesso, ou seja, ainda não compreendem muito bem, algumas informações sobre o assunto, Então o intuito é trazer algumas informações importantes, algumas revelações, alguns ensinamentos e também algumas novidades aí, tá bom? Espero poder contribuir da melhor forma, Então vamos lá. Eu gostaria de complementar com o vídeo anterior, Sempre quando houver a necessidade, eu vou complementar algum vídeo, Às vezes, por intuição da espiritualidade, eu recebo então da espiritualidade da luz, alguns direcionamentos, Então eles me intuem, me inspiram, a trazer algum assunto, algum conteúdo, enfim, e também, se for necessário, alguns complementos, algumas explicações adicionais. Às vezes, dependendo do momento, às vezes nós não conseguimos trazer todas as informações em um vídeo. Então, em um outro vídeo, podendo ser o próximo vídeo ou não, tentaremos trazer mais informações adicionais e complementares, se for necessário, tá bom? Então, vamos lá. Eu mesmo senti a necessidade de trazer mais algumas informações complementares e a espiritualidade também me inspira, me intui para que eu também traga essas informações adicionais e complementares, tá bom? Vamos lá então. Eu gostaria de explicar um pouquinho melhor alguns detalhes, A mensagem subliminar, é uma forma de comunicação que fica no oculto, não fica assim de uma forma explícita, Então toda mensagem subliminar, seja usada através das palavras, de frases, ou então de textos, pode ser também utilizada de uma outra forma, por exemplo, através de imagens, através de alguns comportamentos. Então, uma mensagem subliminar, ela não se limita apenas às palavras, à escrita, ao texto, as frases também, mas as mensagens subliminares também são aplicadas em imagens, em ideias contextuais, através de comportamentos, atitudes, condutas, ou seja, através de qualquer meio de comunicação, tá bom? Então, a mensagem subliminar, ela tem por finalidade levar uma mensagem, uma comunicação, de uma forma implícita, ou seja, oculta, de uma forma que fique abaixo do limiar de consciência, ou seja, conscientemente nós não percebemos, mas inconscientemente nós captamos a mensagem, Então, a mensagem subliminar é aquela que fica abaixo do limiar de nossa consciência, Ela fica abaixo, inferior
no limiar de consciência. Nós não conseguimos perceber, entender, identificar e codificar de forma consciente, mas o nosso inconsciente capta, absorve, arquiva, armazena, registra e processa aquela informação, aquela mensagem subliminar, tá bom? Pensando nisto, é óbvio que seres trevosos irão se apropriar desta ferramenta, tá? Tentando manipular, persuadir ou dissuadir, né? Influenciar, comprometer, prejudicar, enfim. Conhecendo esta técnica, esta ferramenta, as trevas tentarão usar deste conhecimento para o mal, tá? Então, os seres trevosos usam mensagens subliminares para desviar o ser humano, o indivíduo, do bom caminho, né? Modificando suas atitudes, sua postura, seu comportamento, né? Então as trevas se utilizam de mensagens subliminares para modificar o comportamento, a atitude, a postura, o pensamento dos seres humanos, tá? E a artimanha, a trama, a cilada, né, ou ardil das trevas é manipular, né, controlar, persuadir ou dissuadir, né, influenciar de forma negativa, né, os espíritos que estão encarnados, porque conhecendo esta ferramenta eles conseguem usar algumas táticas, estratégias, né, para desviar o homem, o ser humano, do bom caminho, tá? Porém, a luz pode usar esta ferramenta para o bem, tá? Eu tinha dito no vídeo anterior, tá? É importante que todos que estejam assistindo este vídeo assistam o vídeo anterior a este, intitulado Mensagens Subliminares, parte 1. Este vídeo, intitulado Mensagens Subliminares, parte 2, é um complemento, é uma informação adicional, tá? Que eu não trouxe no vídeo anterior, tá? O vídeo anterior é uma introdução, tá? O vídeo anterior, a parte 1, traz uma pequena abordagem, tá? E agora eu venho complementar, dar uma explicação nova, uma continuidade neste tema, neste assunto. Então é importante que todos que tenham assistido a parte 1 assistam a parte 2, tá? Então faço aqui um convite a todos, tá? Assistam o vídeo Mensagens Subliminares parte 1 e também este vídeo Mensagens Subliminares parte 2, tá? Assistam este vídeo, mas assistam ao vídeo anterior, tá? A parte 1, que é muito importante para se compreender melhor o que eu estou dizendo, tá bom? Então, as trevas, os espíritos das trevas, da escuridão, das sombras, usam esta ferramenta para o mal, tá? A luz pode usar esta ferramenta para o bem, tá? Então, nem sempre as pessoas vão entender uma mensagem, um ensinamento de uma forma explícita, tá? Por exemplo, Jesus, o nosso grande mestre, na época em que esteve aqui encarnado entre nós, trouxe muitos ensinamentos através das parábolas, tá? E outros grandes mestres que aqui também estiveram trouxeram muitos ensinamentos através de parábolas, tá? A parábola é uma forma de trazer um ensinamento usando uma metáfora, tá? E também algumas analogias fazendo alusão a algo,
mas existe um ensinamento oculto que é explícito, né? Então, a parábola é um ensinamento explícito que traz muitos exemplos, né, metafóricos, né, que de uma certa forma guardam no seu oculto, né, uma joia preciosa. Ou seja, as parábolas são ensinamentos explícitos que guardam no seu oculto, né, um ensinamento muito profundo, tá? Então, alguns espíritos vão entender um ensinamento através de uma parábola, outros não vão entender, mas naquela parábola, né, há um grande ensinamento oculto que muitos não percebem. Por exemplo, existem parábolas, existem aforismos ou adágios, ditados, máximas, pensamentos, as quais grandes mestres, homens sábios, né, cultos, trazem muitos ensinamentos de forma explícita, mas que nas entrelinhas, né, de uma forma assim oculta, revela um grande ensinamento. E este ensinamento fica nas entrelinhas, tá? Fica subentendido, né? Então, uma mensagem subliminar também pode revelar uma mensagem subentendida que fica, por exemplo, explícito, mas ao mesmo tempo subentendido, tá? Então, por exemplo, um grande mestre pode trazer um ensinamento de uma forma explícita, né, através de uma frase, de uma parábola, de uma metáfora, de um aforismo, adágio, ditado, enfim. Um grande mestre traz o seu ensinamento de uma forma explícita e dentro daquele ensinamento, por entre estas palavras, naquela frase, há um ensinamento muito profundo que está no oculto, que fica subentendido, está nas entrelinhas. Alguns não compreendem, alguns não conseguem interpretar, alguns não conseguem decodificar ou codificar aquela mensagem, porque o ensinamento, mesmo sendo passado de forma explícita, ele guarda uma preciosidade muito grande, que somente aqueles que estiverem despertos espiritualmente e tiverem uma consciência mais expandida conseguem então acessar, compreender, entender, interpretar, discernir, identificar, codificar ou decodificar a mensagem, né? Então, prestem bem atenção nesta palavra: consciência expandida. Consciência expandida. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente consegue acessar a nossa inconsciência, tá? O nosso inconsciente é o que está dentro de nós, em nosso espírito, tá? O nosso consciente é o nosso pensamento, é o nosso cérebro, é o nosso sistema nervoso central, é o nosso pensamento, o nosso cérebro, a nossa mente. Então, a nossa mente física, nosso cérebro, que faz parte do sistema nervoso central, né, é o nosso consciente. Então, nós estamos aqui de uma forma consciente, né, vendo este vídeo. Então, a nossa consciência
é a nossa mente carnal, é a nossa mente física, é o cérebro, sistema nervoso, é o pensamento, tá bom? E o nosso inconsciente é aquilo que está dentro, seria a nossa mente espiritual, seria o nosso cérebro espiritual, tá? Seria então o nosso pensamento espiritual. Então o consciente está no corpo físico, o inconsciente está na alma, no espírito, no corpo astral. Só para que vocês consigam compreender um pouco melhor, mas o assunto é mais complexo. É somente uma simples explicação. Não vou adentrar muito, né, porque o tema é profundo, um pouco complexo e demanda um outro vídeo para explicar mais sobre este assunto, né? Mas vocês sabem que existe o corpo mental inferior e o corpo mental superior, tá? Mas o nosso consciente, né, pertence à nossa mente física, tá? E o nosso inconsciente pertence à nossa mente espiritual, tá bom? Então, sabendo disto, a espiritualidade da luz, ela pode usar uma mensagem subliminar para trazer, por exemplo, um ensinamento espiritual importante, profundo, para auxiliar, ajudar a humanidade, os seres humanos, o irmão, o próximo. Só que a espiritualidade da luz faz isto com decência, ordem, sem tolher o livre-arbítrio, respeitando a liberdade de escolha, respeitando o livre-arbítrio. Então, a espiritualidade da luz, ela age de acordo com aquilo que é correto. A espiritualidade da luz, com a permissão e autorização de Deus, age de forma decente, com ordem, responsabilidade, respeito, sem tolher o livre-arbítrio, sem interferir no livre-arbítrio de ninguém, tá? Então, quando a espiritualidade da luz se utiliza de uma mensagem subliminar, é para ensinar algo, é para ajudar, é para contribuir, corroborar com algo positivo, tá? Então a espiritualidade da luz pode, por exemplo, trazer muitas mensagens subliminares através de mensagens, textos, palavras, frases ou imagens, conceitos, ideias, atitudes, comportamentos, posturas, mas de uma forma positiva, com o intuito de instruir, orientar, ensinar, recomendar, sugerir, direcionar, proteger, tratar, curar, recuperar, enfim. A espiritualidade da luz também cria muitas táticas e estratégias para que a obra de Deus seja concluída, para que o trabalho da luz se perpetue, tá? Então é diferente, tá? As trevas usam as mensagens subliminares para confundir, atrapalhar, para interferir, para manipular, para persuadir, para mentir, para modificar comportamentos, atitudes, posturas, condutas, com o intuito de desviar o ser, né, do caminho correto, né, criando então más tendências, vícios comportamentais ou alimentares, né? Mas as trevas se utilizam desta ferramenta para fazer o mal, para desviar o homem do caminho correto. Agora, a espiritualidade da luz pode usar uma mensagem subliminar para tentar ajudar, auxiliar
e mostrar o caminho correto para os seres, né? No caso, né, os seres humanos, os espíritos encarnados ou desencarnados, enfim. Então, é isto, tá, que eu gostaria de trazer para vocês. Tá? Existe uma diferença, tá, entre se usar esta ferramenta de uma forma e de outra. Tá? Existem, por exemplo, muitos profissionais que criam estratégias, planejamentos, campanhas para se atingir um objetivo. E às vezes os objetivos escusos destes profissionais ou dos responsáveis são para enriquecimento próprio, seja pela ganância, ostentação, poder, fama, hegemonia, controle, domínio, seja para também desviar a coletividade, né, manipular a massa de uma forma negativa, né, criando tendências, criando também conceitos e valores deturpados. Tá? Então, muitos profissionais que estão sintonizados, conectados e afinizados com as trevas recebem dos espíritos trevosos muitas ideias, inspirações, intuições para se criar mensagens subliminares em suas campanhas, em seus projetos, em seus trabalhos, sempre com o intuito de plantar a sementinha do mal. Agora, a espiritualidade da luz pode também, neste caso, intuir, inspirar, trazer muitas ideias e conceitos da luz para influenciar de uma forma positiva outros profissionais que estiverem conectados, sintonizados e afinizados com a luz. E estes profissionais tentarão fazer, né, o oposto. Ou seja, estes profissionais que estão sintonizados, conectados e afinizados com a luz e com Deus, tentarão criar projetos novos, trabalhos novos, campanhas, planejamentos e táticas novas, mas com o intuito de plantar uma boa semente, com o intuito de se criar um trabalho novo, um trabalho renovador, um trabalho diferente, que tem por objetivo auxiliar a massa, a coletividade, do ponto de vista positivo, né? Tentando então recuperar valores e princípios morais esquecidos e deturpados, né? Então, muitos espíritos da luz estão reencarnando neste planeta em várias áreas e vários setores, tá? É claro que existem ainda muitas pessoas sintonizadas, conectadas e afinizadas nas trevas, mas existem também muitas pessoas que estão sintonizadas, conectadas e afinizadas com a luz. É uma luta, é uma guerra, uma batalha tremenda, porque os seres da luz são perseguidos pelas trevas, tá? Então, assim, existem profissionais competentes, capacitados, gabaritados, né? Existem profissionais extremamente competentes, inteligentes e bons que estão vibrando na luz. E por inveja, por ciúme, por ódio, fúria, raiva, rancor, ressentimento, por maldade, né? Muitos seres das trevas acabam então tentando prejudicar estes seres da luz, né? Através da difamação, do escárnio, do deboche, da injúria, da calúnia, do desrespeito, da falta de educação, da agressividade,
Enfim, os seres das trevas estão tentando calar os seres da luz, né? Tentando difamá-los, né? Então, seres das trevas estão perseguindo os seres da luz de várias formas, e eles acabam assim criando muitas mentiras, né? E essas mentiras são sustentadas, alimentadas e nutridas por outros seres das trevas que, sintonizados, conectados e afinizados com essas energias, tentam então sustentar esta mentira. Porém, no momento certo, na hora certa, a verdade mostrará então quem são eles, né? E estes seres das trevas cairão do cavalo, né? Darão um tiro no próprio pé, porque a energia da verdade está muito forte neste planeta, e a energia da verdade que vem de Deus vai revelar tudo, nada ficará no oculto. Então, estes seres das trevas serão desmascarados, serão expostos, né? Enfim, agora, não no sentido subliminar, mas no sentido mesmo exposto, porque a verdade, ela expõe, a verdade, ela mostra, né? A luz mostra toda a verdade, e esta verdade, ela vem da luz. Então, a luz vai mostrar toda a verdade e expor todos os seres das trevas, inclusive seus trabalhos, seus objetivos, suas ideias, suas tramas, né? Suas ciladas, armadilhas e artimanhas. Então, a energia da verdade, que está muito forte neste planeta, vai desvelar tudo. As vendas dos olhos vão cair e tudo será revelado, tá? Então, estas revelações que estão sendo trazidas pela espiritualidade da luz estão de acordo, inclusive, com as profecias, visões de antigos profetas, videntes, médiuns, sensitivos, né? A palavra apocalipse significa revelação, e estamos neste período. Bom, para concluir aqui agora, tá? Nós sabemos que a mídia, ela censura tudo aquilo que é da luz. Porém, aos poucos, isto será modificado, né? Nós podemos presenciar uma pequena mudança, né? Mas esta pequena mudança importante já está causando um impacto muito grande, tá? Então, tudo se modificará, tá? Os seres trevosos não conseguirão sustentar suas mentiras por tanto tempo, tá? Assim, todos os representantes das trevas compactuam com a mentira, com a difamação, com a perseguição, com a maldade, com a agressividade, com o ódio, com a fúria, com a calúnia, com a crítica destrutiva, com a falta de respeito, enfim. Todos eles serão expostos e eles não conseguirão permanecer aqui, neste planeta que já vibra em quinta dimensão, e eles não suportarão mais. Muitos pedirão, inclusive, para sair daqui, porque não conseguirão suportar as energias de quinta dimensão, já que esses seres trevosos estão ainda distantes desta vibração, tá? Agora, a luz, ela vem expondo toda a verdade de uma maneira impactante. Então estamos vendo muitas pessoas trazendo, né, revelações da espiritualidade da luz, ensinamentos, tá? E eu citei no vídeo anterior, né, que nas Olimpíadas de Paris deste ano, né, alguns atletas
trouxeram de uma forma quase subliminar, né, mensagens da luz, né? Então nós vimos vários atletas, né, se comportando de uma forma crística, né? Muitos atletas mostrando Deus em ação, né? Muitos atletas vibrando no amor, né? Muitos atletas ensinando o sentido da fraternidade, da solidariedade, do respeito, do amor, né? Então muitos atletas conseguiram emanar esta luz que vem de Deus através de seus comportamentos, de suas posturas e condutas exemplares destas Olimpíadas, né? Não foram todos os atletas, mas muitos atletas se comportaram de uma forma digna, de uma forma exemplar e demonstraram amor, respeito, solidariedade, fraternidade entre os irmãos. Alguns dos atletas, né, usando linguagem, né, de Libras, né, conseguiram então trazer uma mensagem de Jesus, tá? As trevas tentaram censurar, as trevas tentaram calar, né, mas não conseguiram, né, porque a luz sempre vence. Então, se existiram atletas que enviaram mensagens de luz através de Libras, né, se existiram outros atletas que demonstraram amor e respeito um ao outro dentro ali, né, do tatame, se existiram outros atletas, né, que demonstraram, né, amor ao próximo, né, e emanaram, né, a energia crística, né, nestas Olimpíadas, né, então podemos constatar que aos poucos, de forma gradativa, a humanidade ela está se modificando para melhor, né? Não são todos, mas uma boa quantidade de pessoas e de indivíduos está despertando espiritualmente, né? Buscando essa expansão de consciência. Então, muitas pessoas estão se modificando para melhor. Isto é muito importante e é muito bom. Então, eu não estou aqui, por exemplo, dizendo o nome ou os nomes dos atletas, das atletas, tá? Para respeitar, né, a privacidade deles, né? Mas vocês sabem que eu estou dizendo, se vocês estão acompanhando as Olimpíadas, vocês saberão, né, de quem estou dizendo, né? Não é necessário eu dizer o nome do atleta ou da atleta, né? Mas o mais importante é constatarmos, né, o exemplo, né, a atitude, a postura e a conduta positiva que esses atletas tiveram, né? Então, assim, por questões mesmo de respeito aqui, tá? Não trago os nomes dos atletas, tá? Por questões simplesmente de privacidade, respeito, né? Então, estes atletas deixaram suas marcas, né, nessas Olimpíadas. Não importa a cor da medalha, a origem dela, mas o mais importante é a atitude, conduta e postura e o comportamento, né, do atleta, do indivíduo, do ser humano, né? Então, todos aqueles que vibraram o amor crístico, né, valem mais que uma medalha de ouro, tá? Então, é isto que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Esta Olimpíada de Paris, né, de 2024 está nos ensinando muitas coisas. Estamos vendo muitos ensinamentos entre alguns atletas, né? Alguns atletas emanando o amor crístico, trazendo mensagens de luz, né? Estamos vendo atitudes, comportamentos, condutas, posturas exemplares, né? Edificadas no bem, na luz,
entre alguns atletas, e isso é muito bom, porque o mundo está vendo, né? E as pessoas sabem enxergar e também, né, interpretar as coisas, né? Claro que existirão, né, muitos, né, que não compreenderão, não entenderão, e muitos outros que também estarão na contramão, né, vibrando de forma oposta, né? Sempre existirão, né, muitos que estão vibrando na luz e muitos outros que estão vibrando nas trevas, tá? Eu tinha mencionado que muitas mensagens subliminares estão presentes não somente em filmes, seriados, novelas, curtas-metragens ou películas, né? Mas também nos desenhos animados, tá? Quando eu estava estudando publicidade e propaganda, né, eu fiz um trabalho com um grupo sobre este tema, e na ocasião nós encontramos muitas fontes, né, através dos desenhos animados, nas quais existiam mensagens subliminares, tá? Então, assim, pasmem, mas muitos desenhos, como eu disse para vocês, né, se eu disser o nome aqui, pode ser que o YouTube ele censure, tá? Então eu vou me privar de falar certos nomes, tá bom? Mas vocês entenderão, tá? Vocês sabem que o YouTube também censura alguns nomes. Se dissermos alguns nomes, né, pode ser que o YouTube censure e não seja possível então trazer, né, a mensagem. Mas enfim, existem alguns desenhos animados, tá, de algumas empresas muito famosas e conhecidas, tá, que através dos desenhos trouxeram muitas mensagens subliminares tentando mal influenciar as crianças, tá? E pasmem, muitas mensagens subliminares de cunho sexual, tá? Tentando então desviar, né, este público infantil, tá? E nós encontramos, né, eu no meu grupo, né, o nosso grupo, nós encontramos muitas fontes, muitas imagens, né, nestes desenhos, né, fazendo analogia, né, ao órgão sexual, né, muitos desenhos trazendo, né, em alguns momentos, né, esta mensagem subliminar, oculta, escondida, né, e de cunho sexual. Uma forma de tentar, né, manipular, influenciar, desviar o público infantil, tá? É uma trama das trevas, né? Vocês sabem que as trevas, elas conseguem, por exemplo, comprometer e prejudicar, né, um ser através da energia sexual, né? Que é uma energia poderosa que, se não for muito bem trabalhada, pode trazer muitas consequências danosas ao indivíduo. Então, as trevas, elas exploram muito este assunto, né, este tema, e as trevas conseguem, né, usar esta energia para desviar, né, a conduta, o comportamento e a postura dos seres, porque a energia sexual é uma energia muito poderosa, né, e as trevas conseguem inspirar, influenciar, né, aqueles seres que estão invigilantes, tá? E a trama deles é também influenciar, né, manipular o público infantil, né? Olha só a trama das trevas. Então, nós achamos muitas imagens, muitas fotos, exemplos de mensagens subliminares nos desenhos animados. E foram vários os desenhos animados, tá? Vocês sabem, né, uma dessas empresas começa com a letra D de dado. Existem outras empresas também famosíssimas, né, de desenhos animados, tá?
mas se vocês procurarem no Google, posso dizer este nome, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar muitas referências, fontes, tá bom? E também existem muitas mensagens subliminares nos filmes, né? Não é apenas a imagem, mas eles usam também textos, frases no meio daquele quadro, daquele frame, né? Porque a mensagem subliminar ela aparece de uma forma muito rápida. E o quadro da película, da filmagem, porque um filme ele é composto por vários quadros ou frames, tá? Um frame é um quadro, tá? Então, um filme, uma película, um curta-metragem, né? Ele é rodado através daquela bitola, né? E o filme ele é confeccionado quadro a quadro, tá? E quadro a quadro se faz um movimento naquele filme. Então, se vocês não conhecem, por exemplo, uma bitola de um filme, se vocês pegarem, por exemplo, um filme fotográfico, vocês vão pegar então o negativo, né? Que é aquele material, né? De plástico escuro, e vocês olhando então através da luz, vocês vão ver então o negativo daquela foto. Aquele quadro é um frame. Então, um filme ele é composto por vários frames, vários quadros, de uma forma sequencial, igual no desenho animado. O desenho animado também é produzido quadro a quadro, para então dar sequência no movimento. Então, cada movimento ele está inserido no quadro. Então, cada movimento ele é gerado naquele quadro, naquele frame, de uma forma que quando você começa então a rodar o filme, né, aquele movimento ele se torna real, porque os quadros são acelerados, né, de uma forma muito rápida. Então nossos olhos não conseguem nem identificar a trepidação do quadro, do frame, porque existe uma trepidação, que é quando um quadro passa por um outro quadro. Então, imagine que para fazer este movimento aqui, ó, imagine só, vamos supor que eu estou num desenho animado ou num filme, este movimento aqui que eu estou fazendo, num filme, no negativo, esse movimento ele é registrado no filme, quadro a quadro, frame por frame, desta forma: aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e até completar o movimento. E cada quadro é acelerado, né? E a trepidação quando um quadro é substituído por outro, é imperceptível aos nossos olhos. Ou seja, é tão rápido, mais rápido que o piscar de olhos, que nós não conseguimos, por exemplo, identificar, tá? Quando existe uma mensagem subliminar num destes quadros. Porque pode ser que a mensagem subliminar esteja num desses quadros, num destes frames. Tá? Por exemplo, beba, tananana, faça, tananana. Pode ter uma mensagem, pode ter uma frase num destes quadros, num destes frames, para influenciar o telespectador, né? Aquele que assiste o desenho, o filme, né? Como também pode existir uma imagem num quadro, no frame, uma imagem, por exemplo, de cunho sexual, mas de caráter, né? De caráter negativo, né? Promíscuo, voluptuoso ou lascivo, tentando manipular o indivíduo.
E os olhos não conseguem identificar, não conseguem perceber e enxergar aquela mensagem subliminar. Por quê? Porque os frames são acelerados de uma forma tão rápida que os nossos olhos físicos não conseguem captar. O nosso consciente não consegue captar, mas o inconsciente registra, capta, processa e armazena essa informação. Tá bom? É uma forma traiçoeira das trevas manipular as pessoas. Então as trevas se utilizam desta ferramenta, deste meio, para controlar, manipular e influenciar de forma negativa as pessoas. Tá? Eu tinha dito que a mensagem subliminar era uma ferramenta das trevas. A mensagem subliminar é uma ferramenta das trevas quando as trevas se utilizam desta ferramenta para fazer o mal. Tá? Foi isso que eu quis dizer. As mensagens subliminares são das trevas quando as trevas a utilizam para fazer o mal. Mas as mensagens subliminares podem se transformar numa ferramenta da luz se forem utilizadas e usadas com propósitos positivos, benéficos e edificantes. Tá? Tudo depende da intenção, da vontade. Né? Porque se pode criar, por exemplo, um trabalho, né? Usar alguma mensagem subliminar de uma forma positiva. Né? Por exemplo, pode-se fazer um filme de ensinamento espiritual edificante e no meio de alguma cena, uma palavra, uma frase bonita, instrutiva, de cunho espiritual elevado, pode, por exemplo, ser explícito naquela cena e também revelar não somente a verdade daquela mensagem, mas pode guardar também um ensinamento muito profundo, ou seja, nas entrelinhas, de uma forma subentendida, também está revelando algo muito bom, algo assim impactante, que aqueles que estão despertos e têm uma consciência mais expandida conseguirão entender, compreender, identificar, interpretar e codificar a mensagem. Tá? Por exemplo, a luz também pode se utilizar de vários exemplos, né? Não somente através de mensagens, ensinamentos, parábolas, metáforas, mas também de alguns trabalhos nas quais algumas imagens, cenas, trazem um ensinamento edificante e, mesmo sendo explícitos, eles podem guardar um ensinamento muito profundo e por vindouro, próspero, abundante. E aqueles que estiverem mais despertos e com a consciência expandida conseguirão interpretar, decodificar, identificar e entender. Tá? É isto que eu gostaria de complementar e trazer para todos vocês. Né? Confesso que senti a necessidade de trazer estes complementos, porque o primeiro vídeo, a primeira parte deste vídeo, né, mensagens subliminares, primeira parte, eu trouxe uma introdução, eu trouxe algumas informações sobre este assunto, sobre este tema, abordando alguns aspectos. Então eu senti a necessidade de fazer este outro vídeo, complementando, né, mensagens subliminares, parte 2, para trazer informações adicionais, abordando agora outros aspectos. Nós não podemos, por exemplo, né, deixar margens para dúvidas. Né? Então, quando recebemos uma inspiração, uma intuição, significa que temos que trazer, tá, essas informações. Tá? E o tema ele é muito profundo, complexo, abrangente, e
a gente consegue encontrar em muitas obras, livros, né, e outras fontes confiáveis, muitas informações sobre as mensagens subliminares, tá? Mas existem casos, por exemplo, de crianças que passaram mal depois de assistirem alguns desenhos animados, tá? Isso ocorreu em alguns países, mas algumas crianças passaram mal depois de assistir alguns desenhos animados, porque existia ali uma mensagem subliminar, tá? Então, as trevas usarão as mensagens subliminares para destruir, prejudicar, comprometer, fazer o mal, né? Agora, a luz poderá usar mensagens subliminares para fazer o bem, né? Nós sabemos que a luz, ela sempre revela algo novo, muitas verdades novas reveladas, né? Porque a palavra apocalipse significa revelação. Então a luz, ela trabalha desta forma, ela revela de forma explícita toda a verdade, mas dependendo do trabalho, dependendo do objetivo, dependendo do propósito, a luz pode também trazer um ensinamento explícito de uma forma subliminar, que fica subentendida nas entrelinhas, aquele ensinamento muito profundo. Então, uma metáfora, uma parábola, um aforismo, um ditado, um adágio, enfim, o ensinamento da espiritualidade da luz pode guardar um outro ensinamento muito profundo, de uma forma subliminar, que fica abaixo do limiar de nossa consciência. E da mesma forma é benéfico, fará muito bem. No momento certo, a gente vai compreender aquele ensinamento. Isto ocorre, né? Muitos ensinamentos da luz que são trazidos pela espiritualidade da luz, elas são jogadas como sementes, e no momento certo algumas pessoas despertam, porque aquela mensagem ficou armazenada, registrada e arquivada no inconsciente. E na hora certa, quando ela foi processada, foi interpretada e decodificada, a pessoa então consegue compreender, entender, e aquela mensagem espiritual, no momento certo, ela eclodiu, né, naquele espírito, e ele finalmente conseguiu compreender e entender, né? Então, uma mensagem subliminar da luz, ela pode sim existir, porque existem trabalhos diferentes, existem propósitos diferentes, né? Então, uma mensagem subliminar positiva, que tem o intuito de ajudar, de auxiliar, pode ser uma ferramenta positiva, tá? Como eu disse para vocês, né? A luz, ela sempre trabalha desta forma, trazendo revelações de verdades novas, de forma explícita, mas como nem todas as pessoas, nem todos os espíritos estão no mesmo nível de evolução, vibração, dimensão, né? Existem espíritos mais evoluídos do que outros, existem espíritos que têm uma expansão de consciência maior, despertaram espiritualmente mais. Então a espiritualidade precisa trazer alguns ensinamentos de uma forma explícita ou implícita, e que no momento certo, aquela mensagem que é subliminar, ela vai então no momento certo ser compreendida, identificada, né, e decodificada por aquele espírito no momento certo, que vai culminar então na compreensão daquela mensagem, né? Então, o que está no oculto pode ser revelado algum dia no momento certo, fazendo com que aquele espírito desperte e expanda mais a sua consciência. Então, existem alguns propósitos diferentes, maneiras diferentes de se trabalhar
Existem ensinamentos da luz que podem ser trabalhados de formas diferentes, porque espíritos estão em escalas evolutivas diferentes. Tá? Mas, como eu disse para vocês, né, Deus e a espiritualidade da luz sempre vão respeitar o livre-arbítrio, né, de todos. E quando a luz, por exemplo, trazer uma mensagem subliminar, será com o propósito de auxiliar, contribuir, ajudar, sempre respeitando o livre-arbítrio, jamais interferindo, mas contribuindo de uma forma positiva. Tá bom? Gratidão a todos vocês, meus amados irmãos. Espero que eu tenha auxiliado da melhor forma. E até o nosso próximo vídeo. Gratidão imensa. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. E até breve.